Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do 8º ano. É uma aula sobre fatoração, ok? O que significa fatorar? Fatorar significa escrever em forma de multiplicação, em forma de produto, certo? Então quando você fatora um número, por exemplo, você vai escrever ele em forma de uma multiplicação, ok? Quando a gente tem um binômio, um trinômio, um polinômio, é a mesma coisa, a gente vai pegar esse polinômio e vai escrever ele em forma de multiplicação, né? Esse polinômio, esse binômio, esse trinômio, desde que seja possível. A gente vai ver quando é possível fazer essa fatoração, ok? Então, fatorar significa colocar em forma de produto. A gente vai ver a situação em que a gente fatora colocando um fator comum em evidência, certo? Como assim? Vamos direto para o exemplo, para a gente entender. Eu tenho aqui um binômio, certo? E eu vou verificar se eu posso fatorar ele. Nem sempre você consegue. Como é que eu verifico se é possível fatorar? Você vai verificar, né? Fatorar e escrever em forma de multiplicação. Então eu tenho uma soma e vou tentar escrever essa soma em forma de multiplicação. Uma soma ou uma subtração. Você vai verificar se em cada termozinho aqui, se existe um fator comum que aparece aqui e aqui também, certo? Quando isso acontece, quando existe um termozinho, um fator comum, você pode escrever o binômio de maneira fatorada, tá certo? Professor, e se não aparecer, aí você não consegue, tá certo? Então aqui, ó, a gente tem AX nesse binômio mais BX. O que é o termo comum? O termo comum é o x que aparece tanto aqui, nessa primeira parcela, quanto aqui na segunda parcela. Então, quando isso acontece, você pode escrever de forma fatorada. Como é que eu escrevo de forma fatorada? Eu ensino assim, ó. Qual é o termo que aparece igual aqui? Que aparece tanto nessa primeira parcela quanto nessa? O x. Então, você coloca ele aqui. Aí, abre um parênteses e aí você vai escrever dentro dos parênteses o que aparece nessas parcelas, retirando esse termo que já foi colocado aqui, porque ele é comum. Então, ó, aqui o termo é AX. Se eu já coloquei o X aqui, o que falta é eu colocar o A. Mais, porque aqui é um mais. Aqui é o BX, eu já coloquei o X. Então, o que falta aparecer? O B. Certo? Então, essa forma de escrever, ó, este binômio é a forma fatorada, tá certo? A forma fatorada. Por quê? Porque o x, quando está fora dos parênteses aqui, é uma multiplicação. Se nós pegarmos e fizermos aqui a distributiva, a multiplicação, ó, volta para cá. X vezes A, AX. X vezes B, BX. Tá certo? Então é a forma fatorada. Então, tanto faz eu escrever assim, um binômio, quanto escrever assim. Deste formato aqui, a gente diz que ele está na forma fatorada, certo? Aqui, ó. Aqui você tem A elevado a 3 mais 2A, certo? Está aparecendo A aqui e aqui, então eu consigo escrever ele na forma fatorada, tá certo? Só para lembrar, A elevado a 3 é a mesma coisa que A vezes A elevado a 2, né? A vezes A elevado a 2 dá A elevado a 3, certo? Mais 2A. Professor, por que você escreveu A elevado a 3 desse jeito? Porque fica mais fácil da gente perceber nesse formato, desse jeito, como é que a gente vai escrever na forma fatorada. Como? O A aparece aqui e aqui, certo? Ó, um A aqui e um A aqui. Então, esse A que vai ficar aqui. Abro os parênteses, ó. Depois que eu coloquei esse A aqui e esse A aqui, certo? É o termo que aparece comum para os dois. Eu vou colocar aqui dentro o restante. Então, para esse primeiro termo, fica o A elevado a 2, mais para esse termo, excluindo esse A, fica só o 2. Tá certo? Então, é a forma fatorada de escrever esse polinômio aqui. É interessante você escrever nesse formato, para ficar mais fácil de visualizar, tá certo? Quando você tem potências, se você não escrever nesse formato, pode ficar um pouco mais complicado, certo? Letra C. Ó, você tem 12x à quarta, y à quinta,
menos 20x a quinta, y a oitava, mais 8x a terceira, y ao quadrado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é escrever os números. Eu vou até apagar esse termo aqui de baixo. Essa está aqui, a letra D, certo? Para ficar mais simples. Ó, vamos lá. Vamos reescrever isso aqui, ó. O 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, certo? X a terceira vezes x, e o y é a mesma coisa que o quê? Que o y elevado a 2 vezes o y elevado a 3. Professor, por que você escreveu isso daqui assim? Porque aqui aparece número e aqui também, certo? E se você notar, ó, o 12, o 20 e o 8, todos eles são divisíveis por 4. Então, eu posso colocar o 4, que está aqui, ó, que é divisível de 12. Posso colocar o 4 em evidência, porque ele é divisível de 12, de 20 e de 8. Tá certo? E aqui eu escolhi escrever o x nesse formato aqui, ó, porque é o menor expoente de x aqui em cada uma dessas parcelas, ó. Aqui o x é elevado a 4, aqui a 5, aqui a 3. Então eu peguei o x e escrevi nesse formato, que é o menor expoente dentre as parcelas, para o x. E o y, aqui é 5, aqui é 8, aqui é 2. Então eu escrevi o y, ó, com o menor expoente aqui. Tá certo? Para facilitar a minha vida. Esse daqui, como é que a gente vai fazer? Esse daqui agora. Esse daqui, ó, é menos 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, ó. 4 vezes 5, tá certo? Ó, o 4 aparecendo aqui, ó. 4 vezes 3 dá 12, aparecendo aqui que é 4 vezes 5. Vou escrever de novo, usando x elevado à terceira. Então, ó, aqui é x à quinta. Vou escrever x à terceira vezes x ao quadrado, fazendo aparecer o x à terceira, porque é o menor expoente do x aqui, dentro dessas parcelas. E aí, ó, o y aqui é elevado a 8, aqui é elevado a 2, aqui é elevado a 5. Então, eu vou fazer com que apareça um y elevado a 2 aqui. Se aqui é 8, então falta aparecer um y elevado a 6. Certo? O último aqui, ó, 8. 8 é a mesma coisa que o quê? 4 vezes 2. Ó, apareceu 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então, a gente sabe que a gente vai poder tirar o 4. Aqui, o x elevado a 3 mesmo e o y elevado a 2 mesmo. Tá certo? E agora, como é que a gente escreve tudo isso aí na forma fatorada? Vou colocar aqui o 4, certo? Além do 4, o que mais pode ficar para fora? Certo? O 4 aparece aqui. Além dele, aparece o x elevado a 3, que aparece aqui, aqui, certo? E o y elevado a 2, ó, que aparece aqui, ó. Certo? Então, 4, o x elevado a 3 e o y elevado a 2. Então, 4, x elevado a 3, y elevado a 2, vai aparecer em todas as parcelas. Tá certo? Então, o que vai ficar fora é o 4, x elevado a 3 e y elevado a 2. Coloco parênteses. E agora? O que vai ficar dentro dessa primeira parcela? O que eu não risquei embaixo, que é o 3x, y elevado a 3. 3x, y elevado a 3. Menos, ó, que aqui é um menos. Nessa segunda, que eu não risquei embaixo, 5x elevado a 2, y elevado a 6. Então, 5x elevado a 2, y elevado a 6. O mais, que é esse mais aqui, o que eu não risquei aqui, o 2, só o 2. Ok? Então, a forma fatorada de escrever esse trinômio aqui é essa daqui. Tá certo? Por quê? Primeiro, eu vou dizer assim, você desmancha, você escreve na forma fatorada cada um desses termos aqui de maneira conveniente, ó, que eu consiga enxergar. Ó. O 12 é 4 vezes 3, o 20 é 4 vezes 5, o 8 é 4 vezes 2. Aqui, o x elevado à quarta é x vezes x elevado à terceira. Por que eu fiz isso?
Porque o menor expoente que tem aqui é o x elevado a 3. Então eu vou precisar que apareça um x elevado a 3 aqui. Do y, ó, o menor que aparece aqui é o y elevado a 2. Então eu vou precisar que apareça um y elevado a 2 aqui. Tá certo? E aí depois eu vejo, ó, se aqui é x a quarta, aqui é x a terceira, falta um x. Se aqui é y a quinta, aqui já apareceu y ao quadrado, falta um y a terceira. E aí eu faço a mesma coisa com os outros. Escrevo 20 como sendo 4 vezes 5, x a terceira apareceu, y elevado a 2 apareceu. Se aqui o expoente é 5, então precisa aparecer um x elevado a 2 aqui, ó, do x. Se aqui o expoente do y é 8, então precisa aparecer um y elevado a 6, para quando eu juntar os dois voltar para cá. E aqui, se é x elevado a 3 a terceira y ao quadrado, não precisa porque é o menor possível, só vai aparecer o 2. Tá certo? E agora vamos para a última letra D. Km mais 2km mais k ao quadrado. Então como é que vai ficar aqui, ó? Como é que vai ficar esse exemplo que eu tinha apagado e coloquei aqui? Quem é que aparece igual em todos, ó? Aparece o k aqui, aqui. K elevado ao quadrado, vamos escrever aqui só mais uma vez para facilitar a nossa vida. É k vezes k, tá certo? Que aí eu coloco o k, ó, aparecendo aqui, ó. E aí fica fácil de escrever. Se o k aparece nos três, então fica fora dos parênteses o k. E o que fica dentro é, no primeiro termo é o m, no segundo termo é o 2n e no terceiro é o k. Tá certo? Então pronto, pessoal. É isso que é escrever de forma fatorada, colocando o fator comum em evidência. É você ver o termo que aparece repetido em cada parcela e aí você tirar ele para fora dos parênteses e dentro dos parênteses o que não aparece repetido. Tá certo? É uma coisa simples, agora é importante a gente ter cuidado para não se atrapalhar na hora de colocar o fator comum em evidência. Por isso que é interessante fazer como esse exemplo aqui, que você decompõe cada fator aqui de maneira conveniente para ficar fácil na hora de você colocar o termo fora dos parênteses, tá certo? Então pronto, pessoal. Por hoje foi isso. Um abraço e até o próximo vídeo.